Olá, muito boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio Éder Moraes, que é o secretário da Copa do Mundo 2014 pela agência Secopa. É uma secretaria de Estado, não é uma agência, é uma secretaria de Estado. Essa confusão, Éder, foi causada porque a extinta AGCopa, não é? Que foi criada no governo Blairo Maggi para administrar os projetos de Copa do Mundo, acabou não dando certo, foi extinta e ano passado foi criado essa secretaria, a Secopa. Você hoje é o secretário extraordinário. Por que a AGCopa não deu certo? A AGCopa ela nasceu em um modelo que não poderia prosperar, ou seja, ela tinha autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia orçamentária e, acima de tudo, ela era uma agência com ausência de subordinação ao governo. Portanto, era um mandato paralelo dentro de um governo democrático eleito pelo povo. Portanto, houve, com a nossa ida para a AGCopa, este momento de transformação em secretaria e aí sim atuando com a transversalidade e com a sinergia maior com o governo do estado de Mato Grosso e sob o comando do governador do estado, Silval Barbosa. A partir daí que concretamente os projetos começaram a sair do papel. Exato, nós tínhamos muitos estudos, muitas propostas, tudo num campo bastante conceitual. De concreto, nós tínhamos a Arena Pantanal iniciada a obra e que estava em andamento e que hoje, com certeza, é a principal obra, sem a Arena não há Copa. E vários outros programas estavam sendo iniciados e estavam sendo implementados. Nós, ao assumirmos a secretaria, procuramos dar uma celeridade a todos os processos, evidentemente que com uma equipe toda de suporte, de assessores, de secretários adjuntos, de coordenadores, enfim, e conseguimos com êxito chegarmos até aqui, com N projetos sendo lançados efetivamente, com as obras saindo do papel, para trabalharmos efetivamente com algo concreto. Para chegarmos até aqui, em termos de obras, eram necessárias que se fizesse um projeto conceitual, projetos ambientais, projetos básicos, projetos executivos, discussão com a sociedade mato-grossense, audiências públicas, enfim, socializar aquilo que vai mudar a vida do cidadão. E nós fizemos isso com muita propriedade durante esse período e agora estamos começando a colher o governo do estado de Mato Grosso, sob o comando do governador Silval Barbosa e vendo efetivamente, já são cerca de 14 obras lançadas em execução e as grandes obras de travessia urbana na chamada Avenida Miguel Sutil, que é o contorno da cidade de Cuiabá, começam a acontecer já esta semana. Éder, o que a gente escuta falar pelas ruas, nas rodas, é que muito dinheiro até agora foi gasto, principalmente quando existia a gestão da AGCopa, com estudos, pré-projetos, que tivemos dinheiro jogado no lixo. É o que se fala por aí. Brinca-se, inclusive, com o nome da Secopa, né? Não, aqui agora é sem Copa. Corremos esse risco, Éder, de ficar sem Copa em Mato Grosso, não? Não, de forma nenhuma. Não houve nenhum desperdício de recurso. O que há é a exponencialização de alguns fatos, de alguns factoides, e que aqueles que têm interesse em tumultuar o processo procuram dimensionar para cima alguns fatos, o que causa uma certa confusão na sociedade. Nós fizemos e estamos fazendo absolutamente aquilo que preceitua a legislação, aquilo que determina as leis do Estado, do município e leis federais, né? De tal sorte que todos os nossos processos têm sofrido elogios por parte do Tribunal de Contas da União, algumas correções feitas e pedidas pelo Tribunal de Contas do Estado e nós temos procurado atendê-las todas. Também temos exercitado o princípio da ampla defesa, o princípio da contra-argumentação e quando nós não conseguimos convencer os órgãos de fiscalização de que são necessários algumas alterações e mudanças, evidentemente nós atendemos aquilo que determinam esses órgãos fiscalizadores. Então, não há nenhum desperdício de recurso. O que nós fizemos, pelo contrário, foi otimizar os recursos que tínhamos. Inicialmente, se tinha uma proposta de 250 milhões de reais ano,
nos 4 anos de governo, ou seja, R$1 bilhão de recursos próprios do governo do Estado. Esta equação encontra um pouco de dificuldade, haja vista toda a situação conjuntural do Estado, e nós estamos explorando muito o modelo de financiamento junto ao governo federal, junto à União, junto ao BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, junto aos bancos públicos de uma maneira geral, e sem com isso endividar o Estado de Mato Grosso. Muito se diz que nós estamos endividando o Estado para próximas gerações, o que não é uma verdade. O estoque de dívida do Estado está sendo mantido constante nos patamares que estão hoje, em torno de 4,8 bilhões de reais, até o ano de 2014, ou seja, mantida essa estabilidade e a receita crescente, a relação fica cada vez menor entre receita e dívida. Portanto, não há qualquer desequilíbrio nesse sentido. Bom, a população quer saber o que as obras da Copa vão impactar em suas vidas. Hoje, de obra que a população está vendo é a Arena Pantanal, o estádio. Cerca de 50% já está pronto. A previsão de entrega do estádio é para 2013. Olha, o estádio está medido cerca de 43% e tem mais 7%, chegando a 50%, que está em fase de medição nos órgãos fiscalizadores para a validação desta medição e, consequência, a emissão da nota fiscal correspondente. Mas cerca de 50% da arena está concluída. Não há necessidade de se entregar esta arena em dezembro de 2012, haja vista que nós não vamos sediar a Copa das Confederações, até por uma opção do próprio Estado, haja vista que nós teríamos que desembolsar a quantidade de recursos do caixa próprio dentro do ano de 2012, que só sacrificaria ainda mais os caixas do governo, e ficaríamos com a arena parada cerca de 2 anos, com custo altíssimo de manutenção. A determinação do governador, aquilo que nós estamos executando, aquilo que nós estamos acompanhando, direciona para a entrega o quanto antes, se possível dentro de dezembro de 2012, mas não há a necessidade disso. Éder, fala-se que pós-Copa do Mundo nós teremos um elefante branco. Olha, não acredito, né? E tenho reiteradas vezes colocado isso para a sociedade. Existem modelos de gestão atualmente que tornam a Arena Pantanal sustentável. Existem empresas internacionais que têm interesse em fazer a administração do estádio. Essas empresas têm contratos fechados com shows internacionais. Então, pelo contrário, Cuiabá passará a ser rota de shows, de grandes eventos. De grandes eventos. Internacionais. Exatamente. Fará parte do circuito de grandes eventos, dando sustentabilidade à Arena Pantanal, independente do espetáculo do futebol. Além disso, há uma expectativa pós-Copa do Mundo de entre aspas, envelopamento de todo o estádio, por uma marca, por um que deseja colocar ali a sua marca. Exemplo apenas, Coca-Cola, Oi, Brasil Telecom, enfim, aquelas empresas que têm interesse em ter aquela, como é o Credit Card Hall, como é vários centros de eventos pelo país, com envelopamento e com a chancela de uma grande empresa multinacional ou de uma grande empresa de um conglomerado nacional, e por isso se paga algo. Então, existem vários modelos de se gestionar a coisa pública, e com certeza nós teremos competência para que a Arena Pantanal seja ocupada e passe a ser um polo de atração turística. A iluminação da arena, ela será uma iluminação cênica, vai atrair para visitas semanais, para visita durante a sua existência, todo o interior do estado. Aqueles farão daqui um ponto de convergência. Nós temos vários planejamentos de funcionamento de praças de 24 horas de alimentação, a possível instalação de uma universidade pública nos anéis da Arena Pantanal, o que é perfeitamente possível juntamente com o seu funcionamento. Então, existem N modelos, nós não podemos nos retrair disso, e sim avançarmos cada vez mais, deixar os pessimistas falando sozinho, porque o legado que fica para a sociedade é um legado bastante importante. O futebol mato-grossense, você acha que vai dar um salto com essa história de Copa do Mundo aqui? Eu acredito que sim. Nós encomendamos um estudo pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, pela Fundação Unicelva. Esse estudo já está praticamente pronto, aonde se levanta com muita propriedade todos os investimentos necessários para que nós possamos dar uma volta por cima no futebol de Mato Grosso. É uma verdadeira bíblia para o esporte mato-grossense.
nós estamos com isso já catalogado e vamos começar alguma ação no momento certo nesse sentido. Agora, também entendo que para o futebol de Mato Grosso crescer, passa muito pela estrutura que o próprio futebol tem. E a Arena Pantanal, os 3 centros de treinamento que estão sendo lançados, que estão nascendo, em Várzea Grande em especial, o centro de treinamento ficará como um centro de treinamento, estádio oficial da cidade de Várzea Grande, uma cidade com quase 200 mil habitantes que não tem um estádio, passa a ter esse legado. O desenvolvimento da cidade de Várzea Grande está puxando para aquele quadrante ali da Barra do Pari, onde está instalada a grande região da Coca-Cola. Por quê? Porque nós estamos duplicando a rodovia Mário Andreasa, duplicando a estrada da Guarita, e ali está nascendo conjuntos habitacionais e será uma área de forte atração de empreendimentos comerciais também. É assim que se desenvolve a cidade, é assim que a Copa deixa o seu legado extremamente positivo, e é assim que nós vamos, como você perguntou, mudar a vida das pessoas, mudar a qualidade de ir e vir dessas pessoas. E isso a sociedade já percebeu. A sociedade varzegrandense, que há muito tempo não via algo de impacto acontecer na cidade, está vendo brotar algo quase que inacreditável. Várzea Grande será presenteada com um sistema de VLT, um sistema de transporte mais moderno do mundo, com a reforma de todo o aeroporto Marechal Rondon, são mais de 100 milhões de reais de investimentos, com uma ponte ligando o Parque Atalaia ao Parque do Lago, as duas regiões sul da cidade, com a nova rota de escoamento, a duplicação da Guarita, a construção da nova rodoviária, ou seja, Várzea Grande está experimentando o desenvolvimento que não experimentou em 50 anos. Da mesma forma a cidade de Cuiabá. Um assunto que hoje a cidade comenta muito são as desapropriações para que as obras possam acontecer. Como é que anda esse assunto? Olha, nós temos desapropriações, eu diria, de algumas modalidades, né? Nós tivemos, por exemplo, na grande extensão da Miguel Sutil, muitas ocupações irregulares, ou seja, invasão de faixa de domínio, por se tratar de uma rodovia federal, 163, 364, enfim, a Fernando Corrêa da Costa e a Avenida Miguel Sutil são consideradas rodovias federais que adentram a cidade. Então, houve invasão de faixa de domínio. Nesse caso, não é a desapropriação, e sim uma reintegração de posse. Mas ainda assim, o governador Silval Barbosa determinou que nós consultássemos o Poder Judiciário, depositássemos o valor da edificação feita naquele local, porque durante o passar do tempo também o Estado foi conivente com essa situação. Então, não se pode penalizar o cidadão na sua totalidade, e sim dar a oportunidade para que ele possa edificar aquilo que ele fez ali pelo valor de mercado em uma outra circunstância. Nós já fizemos isso, depositamos em juízo, houve a concessão das liminares, e nós, de forma amigável, vamos dizer assim, estamos indo notificar cada um desses proprietários. Não temos encontrado resistência, todos estão torcendo pelo bem da cidade, e nós estamos tendo sucesso em todas essas desapropriações, reintegração de posses ou de acordos extrajudiciais. Isso não vai causar um entrave, então, para o início das grandes obras? Não, em algum momento... Ou judicialmente um ou outro possa impedir como o início de uma obra? Como prevalece o interesse público, ou seja, mesmo que houvesse a resistência, teria que sair, o que nós não podemos é cometer injustiça, ou seja, deixar de remunerar aquele cidadão que está naquele local pelo valor do imóvel, pelo valor de mercado. E isso o governo tem sido justo e está fazendo dessa forma. Prevalece o interesse público, ou seja, a cidade precisa se desenvolver, nós precisamos ter melhor qualidade de ir e vir, e a grande transformação da região metropolitana de Cuiabá passa por isso, como passa, por exemplo, o reforço do canal central da Prainha. Para receber o VLT é necessário que toda a extensão do canal da Prainha seja reforçada. Hoje todo o esgotamento sanitário de Cuiabá na região central, ele é jogado in natura no canal da Prainha e vai sem nenhum tratamento para o rio Cuiabá. Evidentemente que isso causa danos ambientais irreparáveis à bacia pantaneira, esses dejetos são levados para o Pantanal, essa poluição tem acabado com os nossos rios. Com o advento da Copa do Mundo, é mais um legado extremamente positivo
que vai ficar para Cuiabá, porque receberá 2 emissários de esgotamento sanitário nas laterais do reforço desta caixa central, e isto, antes de se jogar no Rio Cuiabá, ficará numa estação de tratamento para, depois de tratada, jogada evidentemente no rio. Aí sim, nós estamos dando sobrevida e vida ao Rio Cuiabá. Aí vem a grande pergunta: dá tempo ou nós vamos ter uma Copa aqui com a cidade totalmente em obras? Olha, o Sérgio Carr teve aqui outro dia e disse, olha, não interessa se vai dar tempo, o que interessa é o legado que vai ficar depois. A Copa vem, fica um mês, são 4 jogos e acabou. As obras vão perdurar, vão ficar para o estado, para Mato Grosso. Todas as obras da Copa do Mundo, aqui levam o maior prazo de execução de construção civil, é de 18 meses, que é a grande trincheira que pega ali de frente à Gráfica Atalaia, e frente ao Hotel Global, aliás, ali, e vem até aqui o trevo da Avenida dos Trabalhadores. Uma arquitetura de primeiro mundo, algo extremamente moderno, já foi dada a ordem de serviço e estão nos passos preliminares, ou seja, marcação, retirada do posteamento, retirada de calçada, enfim, está neste momento acontecendo isso. As pessoas passam ali, não se apercebem muito, mas está acontecendo isso. O produto de escavação, de retirada de terra, será feito no momento adequado, evidente com o controle do fluxo de trânsito, não se bloqueando na totalidade as pistas, há toda uma engenharia para essas construções. Então ali são 18 meses. A segunda obra de maior prazo é a do VLT, porque além de envolver a construção, o fornecimento dos vagões, de sistemas, enfim, envolve toda uma infraestrutura para se adequar ao recebimento do VLT. Falando em VLT, nós não temos o financiamento ainda liberado. Só concluindo, são 24 meses, esse é o prazo do edital, vai ficar pronto praticamente em cima da Copa do Mundo, mas é o risco que temos que correr em função de ser a única oportunidade na história que Cuiabá terá de mudar da água para o vinho a qualidade do seu transporte coletivo. Com relação ao financiamento do VLT, o que nós temos é uma discussão com a STN, o governador Silval Barbosa está indo hoje para Brasília, está indo tratar também deste assunto. Nós temos 2 vertentes concomitantes acontecendo, uma via judicial no Supremo Tribunal Federal e uma outra via administrativa junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Ocorre o quê? Uma transação que houve em 1998 e que foi complementada em 2003, portanto, 4, 5 meses depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, nem regulamentada a lei ainda estava. E neste período, mais de 5 bilhões de reais de operações já foram liberados, e isso não foi óbice em nenhum momento. Para o VLT, criaram essa objeção, dizendo que esta operação, que era o Estado de Mato Grosso, junto aos municípios, fazendo uma permuta pela liquidação da Sanemate, as dívidas, ou seja, a Sanemate foi municipalizada, foi entregue aos municípios. Os municípios ficaram devendo à Sanemate o patrimônio e todo o acervo técnico da Sanemate. Os municípios em dificuldade não vinham honrando, estavam todos inadimplentes, o Estado entrou no circuito e fez uma permuta por contas de água, ou seja, aonde o Estado consome água, ele não paga essa água e vai se abatendo nesta conta de permuta com os municípios. A STN entendeu que se tratou de uma operação equiparada, ou seja, uma operação equiparada a uma operação de crédito, não necessariamente uma operação de crédito, mas por isso caracterizou a irregularidade, porque um ente federado não pode financiar o outro. Se fosse assim, o Estado faria capital de giro para os municípios que estivessem bem fariam capital de giro para o Estado. Então, há uma lógica no que se diz respeito ao financiamento, mas não houve um financiamento financeiro, houve uma permuta. Então nós fizemos a defesa, fundamentamos, já entregamos na STN, a STN está revendo esse procedimento, reavaliando, independente disso nós ingressamos no Supremo Tribunal Federal, onde já há jurisprudência em casos parecidos e temos certeza que teremos sucesso. Caso contrário, qual seria a outra opção de financiamento? Olha, não há uma outra opção. Nós temos que ter o financiamento da STN, do BNDES, senão não tem VLT. Porque é uma palavra empenhada, dada, compromissada da presidência da República deste país. E nós só alteramos o modal de transporte porque tínhamos a garantia disso. Já havia 423 milhões de reais aprovados e assinados o contrato, porém fato consumado.
né? E ao se mudar para o VLT, zeraram o processo, o que eu acho que não foi justo com o Mato Grosso, e acho que isso tem atrapalhado muito o andamento na velocidade que nós queremos. Mas somos persistentes, perseverantes, lutadores e, acima de tudo, com a qualidade técnica de convencimento dos técnicos em Brasília. O que eu costumo dizer, e não me furto a dizer isso, é que nós temos encontrado muitos obstáculos, tem se colocado, entre aspas, pau na estrada mesmo para atrapalhar o processo, e aí é um forte cunho político por trás de tudo isso, porque você exercer esta quantidade de obras, executar este montante de mais de 2 bilhões de reais em investimentos diretos, num ano em que se inicia o processo eleitoral de prefeitura, de eleição para prefeito, no país inteiro e nas 12 cidades-sedes. E no meio de tudo isso, na finalização disso, uma eleição para governador em todos os estados. Então, há um forte ingrediente político em tudo isso, que nós temos que saber navegar por cima dessa onda.